Se você acredita que é possível construir um mundo mais justo, com alimento de qualidade para todas as pessoas, com respeito ao meio ambiente, com a valorização dos saberes populares, então você está no lugar certo. Bem-vindo ao nosso programa, o Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato e da TVT. A gente vai ocupar a sua tela com muito conteúdo sobre alimentação saudável, agroecologia, saúde e cultura. Eu me chamo Luane Belli e vou conduzir essa nossa prosa, então vamos lá, vamos ver o que tem no programa de hoje. Na nossa dica de saúde, você vai aprender a identificar os sinais de um AVC e por que isso é tão importante. Sobre alimentação, a gente vai falar de uma fruta típica da Mata Atlântica, muito versátil e cheia de benefícios para o nosso corpo. Depois, a nossa cozinheira Letícia Massula vai ensinar todos os truques para fazer um pão perfeito aí na sua casa. E tem muito mais, com entrevista, cultura, enfim. Para ver tudo isso, fica aqui com a gente que o Bem Viver tá só começando. Vamos lá, nosso primeiro assunto é uma dica de saúde. Você sabe identificar um AVC? Esse é um conhecimento importante da gente ter no nosso cotidiano, porque o AVC é muito comum. Na verdade, ele é a segunda maior causa de mortalidade aqui no Brasil e o atendimento precisa ser muito rápido mesmo, tanto para preservar a vida da pessoa, quanto para evitar sequelas que podem ser graves. Os sinais de um AVC são bem característicos e podem ser observados aí com uma certa facilidade. Então vamos ver quais são esses sinais. Quem conversa com a gente é o clínico geral e cardiologista Marcelo de Almeida Pedro. Os 7 sintomas ou sinais de alerta agudos do AVC, que é o acidente vascular cerebral, conhecido popularmente como derrame. Existem vários tipos de AVC, mas esses 7 sinais, eles são presentes em todo tipo de AVC e devem alertar para a gente tomar alguma providência, porque é uma situação de risco de vida, inclusive. Os 7 sinais são, primeiro, a fraqueza ou perda de sensibilidade, formigamento de um dos lados do corpo, geralmente acometendo os membros superiores e inferiores, e muitas vezes também com a paralisia facial que causa o desvio da boca, o desvio da rima labial. O outro sintoma é a confusão mental, alteração da fala, a fala pode ficar inclusive impossibilitada, e alteração de compreensão da fala ou da leitura. Outra alteração, outro sintoma importante é a alteração da visão, que pode ocorrer em um ou em ambos os olhos, geralmente acometendo uma metade do campo visual ou um quadrante, geralmente o mesmo lado dos dois olhos, mas pode inclusive perder a visão total dos olhos. Alteração de equilíbrio, de coordenação motora, tontura do tipo vertigem, uma tontura rotatória, e alteração de marcha. A pessoa fica andando como se estivesse bêbada, como se estivesse embriagada. E por fim, a cefaleia, a dor de cabeça intensa e súbita, também é um dos sinais de alerta para o AVC. Por que é importante detectar esses sinais de alerta? Porque nós temos um tempo bastante curto entre o início do AVC, né, e o início do tratamento, que pode melhorar o paciente, deixar ele menos sequelado ou até sem sequela nenhuma se for instituído rapidamente. Nós temos apenas 4 horas e meia entre o início dos sintomas e o início do tratamento para ele ser efetivo. O que a pessoa deve fazer quando encontra um amigo, um parente com algum desses sintomas ou mais de um desses sintomas de alerta? Ela deve acionar imediatamente o serviço de emergência, o SAMU 192. Pois é, precisa ficar muito atento a esse tempo curto aí para ação. O ideal é que o resgate chegue por volta de uns 7 minutos e é melhor, né, que a pessoa já vá recebendo esse atendimento no caminho, mas se demorar, não tem jeito, precisa levar a pessoa de qualquer forma para o hospital, porque como a gente viu aí, a prioridade é o atendimento rápido. Então guarda bem essa dica e informe outras pessoas também. A gente continua falando de saúde, mas vamos para o viés da alimentação. Tem uma fruta que é natural da Mata Atlântica, muito comum aqui em São Paulo, que chama cambuci. Muita gente não conhece. O cambuci é super versátil, ele rende diversos produtos, o que dá uma boa rentabilidade para os produtores. E além disso, ele ainda atua de uma forma muito benéfica no corpo, com propriedades anti-inflamatórias, por exemplo. Então, vamos conferir tudo sobre isso na reportagem. Uma fruta que tem uma rota para chamar de sua.
Estamos falando do cambuci, natural da Mata Atlântica e muito difundido em São Paulo. O gostinho azedo da fruta lhe garante uma versatilidade super rentável. O fruto pode se transformar em suco, licor, sorvete e até em polpas. A Rota do Cambuci reúne centenas de produtores nas cidades paulistas que comercializam estes produtos e garantem renda por meio de atividades agroecológicas. Júnior é um destes produtores. Em seu sítio, em Parelheiros, no extremo sul de São Paulo, cultiva mais de 200 pés de cambuci. Ele aproveita e transforma a colheita numa rica variedade de produtos. Então, um sonho que meu pai sempre quis fazer e nunca conseguiu, ela conseguiu fazer. Aí nós plantamos mais de 200 mudas no sítio, nós já tínhamos um pé centenário na propriedade, e dessas mudas a gente começou a criar produtos. O resultado da atividade de Júnior também ajuda a difundir uma alimentação saudável. O cambuci pode ser consumido e trazer benefícios para o corpo. Esta fruta paulista é rica em vitamina C e protege contra uma série de doenças. Além da vitamina C, ele também é muito rico em outros polifenóis, que são substâncias que atuam no nosso organismo com defesas protetoras, e anti-inflamatórias. Além de saudável, esta fruta azedinha está sendo preservada e ajuda a cuidar da Mata Atlântica, numa equação de equilíbrio entre a atividade humana e a natureza. A produção do cambuci é uma questão de preservação ambiental, gente, porque a árvore está em extinção. Então a gente precisa mesmo valorizar muito esse fruto e o trabalho que esses produtores estão realizando. Falando em produção responsável, vamos para o nosso momento agroecológico. A gente vai conhecer uma cooperativa no Paraná que está produzindo um açúcar orgânico e saudável para o organismo. Pois é, o açúcar pode sim fazer bem, na verdade ele tem muitos minerais importantes para o nosso corpo. O problema é que a industrialização e os procedimentos químicos tiram essas propriedades. Então vamos conhecer os produtores que estão fazendo diferente. Você consegue resistir ao açúcar? Difícil negar, né? Esse carboidrato cristalizado é um dos principais vilões da alimentação e deve ser consumido em apenas 6 colheres de chá por dia, segundo a OMS. Mas é importante ressaltar que o que potencializa os males do açúcar é o processo de industrialização e procedimentos químicos, como o açúcar refinado e o cristal. Uma alternativa para não deixar de aproveitar o seu gostinho doce é optar pelo açúcar mascavo. Com o propósito de oferecer uma possibilidade sem agrotóxico e mais saudável desse alimento, a Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória, a Copave, produz um açúcar totalmente sem veneno na cidade de Paranacite, no Paraná. A nossa produção hoje ela se caracteriza por ser uma produção 100% orgânica ou agroecológica, vamos dizer assim. Então, toda a parte de hortifruti, o leite e a cana, hoje a gente não trabalha com nenhum tipo de agrotóxico, produtos químicos, adubação química, toda a produção orgânica. Formada em 1993, a partir do assentamento Santa Maria do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Copave envolve as 22 famílias assentadas no processo de produção, comercialização e industrialização do produto. A cooperativa produz mensalmente uma média de 40 a 45 toneladas de açúcar mascavo, além de outras fabricações, como o melado e a cachaça. As famílias que aqui estão têm tentado organizar a vida e a produção de forma coletiva e organizando as suas estratégias, focando em uma produção mais sustentável, pautada na agroecologia e na cooperação. Hoje, os setores produtivos que eu mencionei anteriormente, eles são todos coordenados por mulheres, e na diretoria que a gente tem, que vai fazer a gestão do processo 2020 a 2023, ela é na sua maioria composta por jovens e jovens mulheres. Esse alimento adocicado, quando ingerido sem excesso, é uma importante fonte de minerais. Para se ter uma ideia, em 100 gramas de açúcar mascavo existem 85 miligramas de cálcio,
29 de magnésio, 22 de fósforo e 346 de potássio. Por não passar por nenhum processo químico, desde a sua produção até o empacotamento, ele é um açúcar que se mantém com as vitaminas e sais minerais próprios que vêm da cana, né? Pode ser consumido, sei lá, in natura, ou você pode adoçar um leite que fica muito saboroso. O açúcar mascavo e os outros produtos da Copave são comercializados por meio de parceiros varejistas e atacadistas e também podem ser encontrados nas unidades do Armazém do Campo de todo o país. Sou Maria Solange Maia de Lima, moradora da comunidade Terra Preta dos Luxos, município de Mogi dos Campos. Faço parte da Associação de Mulheres Flores do Campo. Trabalho na agricultura familiar, desenvolvendo a produção agroecológica, produtos saudáveis, porque nós sabemos da importância da agroecologia na nossa vida. Tá na hora de ficar com água na boca. Vamos aprender mais uma receita com a Letícia Massula no quadro Comida de Verdade. Hoje ela vai ensinar uma coisa que as pessoas adoram, muita gente tem vontade de fazer em casa, mas evita porque dá trabalho ou tem vários segredos aí para dar certo. Eu tô falando do pão, um bom pão caseiro, artesanal. Se você, assim como eu, tem vontade de fazer, nunca conseguiu, a hora é agora. Ela vai mostrar todos os detalhes de um jeito muito simples, muito facinho de fazer. Presta atenção. Oi, Luana. Oi, quem tá em casa. A receita de hoje tem gostinho de orgulho. Fazer o próprio pão em casa é uma coisa que deixa a gente muito feliz. É isso que eu vou ensinar hoje. Esse pãozinho aqui, que é um tipo de brioche, pãozinho de leite, que você pode moldar na forma de pão de cachorro quente, na forma de pão de hambúrguer ou na forma de pão de forma. Fácil de fazer, é o pão para quem quer começar. Vamos lá? Para esse pão, você vai precisar de 450 gramas de farinha de trigo, 200 ml de água filtrada, é o volume de um copo americano, 10 gramas de fermento biológico seco, 1 colher de café de sal, um ovo inteiro mais uma gema, 3 colheres de sopa de açúcar, eu estou usando aqui açúcar mascavo orgânico, 3 colheres de sopa de manteiga derretida. E para finalizar, você vai precisar de uma gema com um pouquinho de café sem açúcar para pincelar os pães. A gente vai começar o pão pela esponja. O que é esponja? A gente vai ativar o fermento da receita. A esponja é muito simples. Eu tenho aqui toda a farinha da receita, que são 450 gramas. Eu vou pegar meia xícara dessa farinha, vou colocar aqui na minha vasilha, vou juntar o fermento biológico, né? Ele vai misturar aqui com a farinha e vou juntar a minha água. São 200 ml de água em temperatura ambiente, né? Vou misturar bem aqui nessa bacia, mexendo bem até desempelotar tudo. E aí, o que a gente vai fazer? Vou deixar durante 15 minutos tampadinho para crescer o fermento. Então, daqui a 15 minutos a gente volta. Esse é o ponto certo da esponja. Esponja pronta, eu vou começar aqui a acrescentar os demais ingredientes. Vou acrescentar o ovo, né? É um ovo inteiro e uma gema. Vou acrescentar aqui o açúcar, o sal e a manteiga derretida. Agora eu vou misturar esses ingredientes aqui com a esponja antes de colocar a farinha. Ó, tá pronto. Agora é a hora de acrescentar a farinha. Vou acrescentar ela por cima da minha mistura líquida. Olha, espalhei em tudo. Aí agora eu vou começar a misturar. Essa primeira mistura a gente faz direto na bacia. Olha só. E vou começar agora o processo de sova da massa, tá? Daqui pra frente eu não amasso mais a massa.
Eu vou sempre virando a massa sobre ela mesma, porque nesse movimento eu vou ativar a cadeia de glúten e eu vou inserir ar. Quando eu insiro o ar dentro da massa, ela vai crescer super legal e aí a gente vai ter aquele pãozinho lindão. Segue aí o movimento, tá? A gente pega por aqui, bate e joga em cima. Bate e joga em cima. Minha massa chegou no ponto. Agora é a hora de colocar ela para crescer. Aqui em Goiás, que é quente, eu deixo 30 minutos. Num lugar mais frio, 1 hora. Como que você vai perceber que já está no ponto? Quando dobrar de volume. Então é até 1 hora, desde que a massa dobre de volume. 30 minutos depois, olha que lindeza que a massa tá. E aí vai para o segundo crescimento, que já é no formato certo. A primeira coisa que eu vou fazer é dar uma enfarinhada na minha tábua. Abrir aqui, né, o máximo que deu nesse retângulo. Virei, aperto a bordinha, acrescentando ar nesse tubo. Dobrei novamente esse tubo que eu vou cortar para então modelar os meus pães. Primeiro eu vou tirar as pontas, marquei, é exatamente aqui. Vou cortar esse pedaço aqui, exatamente, né, do tamanho da minha forma. Coloquei aqui dentro, bem centralizado. Agora com esses aqui, você pega um dos pedacinhos e aí a gente vai modelar um de hambúrguer. Vai sempre botando a ponta para dentro, ó. Venho aqui na superfície enfarinhada, dou uma leve achatadinha, tá pronto. Vou passar aqui para a assadeira. O de cachorro-quente tem um segredinho aqui na hora de modelar, tá? A gente dá uma esticadinha aqui na massa. Eu começo dobrando, ó, pro meu lado e vou apertando e acrescentando ar. Tem aqui uma bisnaguinha. Eu vou cobrir, fazer o segundo crescimento. Esse segundo crescimento vai ser de meia hora também. É a mesma coisa, você vai olhar, quando dobrar de tamanho tá pronto. 30 minutos, os pães já fizeram o segundo crescimento. Vamos lá, ó, 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 ó. Olha só que lindeza. Eu vou pegar aqui aquela gema com um pouquinho de café. Isso que vai dar uma cor super legal. Olha aqui, pessoal. Agora eu vou transferir cada um dos pãezinhos aqui para essa gradinha, para eles esfriarem. Sabe, a gente pode comprar, mas tem certas coisas que dinheiro não compra, né? O orgulho de ter esse pão feito em casa e a casa inteira com cheirinho de pão fresco, esse orgulho eu vou dizer para vocês, esse não tem dinheiro que pague. Ai, que perfeição, Letícia. Me deu realmente muita esperança de fazer sozinha. Se eu fizer, eu vou te marcar no Instagram. Já tô fazendo a promessa aqui que é pra me motivar. E até convido quem tá em casa. Se você fizer esse pão, marca lá o perfil do Instagram do Brasil de Fato. Acho que vai ser muito legal a gente fazer essa experiência junto. Bom, como a gente viu aí, a Letícia é cuidadosa com os ingredientes, tudo que ela usa orgânico, vindo de produções responsáveis com o meio ambiente, com a vida das pessoas, como tudo que a gente mostra aqui. E isso faz parte da visão de que comer pode ser um ato político, não só para a subsistência individual, mas para uma transformação da nossa realidade. Vamos conversar mais a fundo sobre isso no quadro de entrevista. O nosso convidado é o chefe JB. Bom, viver é um ato político e comer faz parte disso. Você tem que ou agir de maneira política ou se colocar no papel de massa de manobra, né? E se alimentar é fundamental. Faz parte da macropolítica e da micropolítica, que dentro da sua casa, escolhas de onde você compra as suas coisas. Acho que pequenos gestos fazem muita diferença, né?
você buscando alimento em feiras livres, em sacolões, em mercados. Isso falando de uma grande cidade, né? É natural também o movimento de volta ao campo, né? O movimento camponês está passando talvez pela maior crise sanitária da história, né? E o campo vem mostrando a sua devida importância, o seu devido papel, mais que nunca, né? Vem dando uma lição de sociedade, de vida, de distribuição. E cabe a nós divulgarmos e fazermos o que está ao nosso alcance. Mas a luta é inglória, porque ela é secular. Esse país foi planejado para dar errado. Que já está estabelecido, é muito difícil derrubar. Não é a ideia é crescer aos poucos. Eu acredito muito na política que se faz dentro de casa, política familiar, o que a gente vai comer nessa semana. E tanta gente que está sem ter o que comer, e mais uma vez os camponeses, os movimentos MST, MTST estão dando um baile de civilização, levando comida, né? Que é muito fácil a gente falar do apartamento, né? Falar em lockdown sem precisar de pegar o ônibus lotado, né? Pegar uma condução lotada, né? Sem saber o que se passa na periferia, no subúrbio, onde o bicho pega mesmo, né? Então, além de fazermos o nosso planejamento familiar, famílias cada vez menores na sociedade, também estamos conseguindo levar comida para quem precisa, comida saudável, comida boa, ingredientes de primeira. É um ato de educar também. A pandemia fez com que a conta chegasse, que se acelerasse, que a fome chegasse. Um governo, para ser bastante gentil, desumano, né? Fez com que esse baixo clero que está na Câmara Federal há décadas botasse as garras para fora. Porém, quem está dando a cara para bater contra a fome agora são os movimentos sociais. É gente que se importa com o povo, é o povo que se importa com o povo, é gente que trata de igual para igual, que sabe a realidade. A comida saudável virá daí, é consequência. A revolução começa no campo e passa pela mesa. Já nos tiraram tanta coisa, se nos tirarem o otimismo e a esperança, não fica muito difícil sobreviver. Ter esperança e ter otimismo é uma questão de sobrevivência. Obrigada, JB. Realmente muito potente tudo isso que você falou, né? O povo está, sim, à frente da resistência, promovendo sustento, promovendo esperança e desafiando aí essa estrutura que tenta nos destruir a todo momento. E vamos continuar celebrando essa resistência popular, seja no campo ou na arte. Esse encontro foi base para que o dramaturgo Augusto Boal criasse um método revolucionário, que é o Teatro do Oprimido. O Mosaico Cultural de hoje é um mergulho nessa história. Acabou-se o tempo da inocência. O tempo da contemplação já não é mais. Temos que agir. Palavra, imagem e som, que hoje são canais de opressão, devem ser conquistadas pelos oprimidos como formas de liberação. Uma vida dedicada à construção de um teatro genuinamente brasileiro, em que os trabalhadores se apropriam dos meios de produção artístico e as fronteiras entre ator e espectador se diluem. Assim viveu Augusto Boal, um dos autores mais importantes do teatro contemporâneo, que ficou conhecido mundialmente por criar um método revolucionário, o Teatro do Oprimido. Eu acho que ele fez várias revoluções dentro do teatro brasileiro e até mundial, e que ele também era um revolucionário, né? Não só dentro do teatro, mas também querer fazer fora dele, né? Na
Nascidos nos subúrbios do Rio de Janeiro, Boal desde pequeno já escrevia peças para serem apresentados para a família. Durante a juventude vai para o exterior estudar engenharia química na Universidade de Colômbia. Lá passa a cursar aulas de dramaturgia, onde tem contato com a vanguarda do teatro realista que se desenvolvia na época. De volta ao Brasil, se torna integrante do Teatro de Arena, onde inicia uma profunda investigação sobre a realidade do país, que dará origem a peças como Eles Não Usam Black Tie, A Revolução na América do Sul e o show Opinião, realizado em parceria com a UNE, que se tornou um marco de resistência cultural no país. É um pássaro malvado, tem um bico volteado, que nem gavião, carcará, tudo negócio queimado. Com o aumento da repressão durante a ditadura, Boal sai do país e passa os anos seguintes disseminando suas técnicas de dramaturgia e crítica social junto a movimentos de trabalhadores do campo e indígenas na América Latina. O conjunto dessas metodologias ganhou o nome de Teatro do Oprimido. Cecília Boal, companheira de Augusto durante toda a vida, explica qual a dinâmica inovadora dessas práticas. É o grupo que decide o que eles querem trabalhar usando o teatro, o que eles querem trabalhar juntos, e se discute de uma forma ampla e eu diria democrática também, não é? Todo mundo pode dar a sua opinião, porque é verdade que todo mundo tem uma opinião e não tem opiniões melhores e piores. Quem decide isso é o conjunto. Hoje a prática continua sendo disseminada por vários grupos. Um deles é o Ibirá, Teatro das Oprimidas, da qual Bárbara Ismênia faz parte. Ela conta qual a importância do método de Boal para os dias de hoje. A gente tem esses tantos anos de colonização e de escravidão de uma narrativa única, né? Sempre as histórias sendo contadas pelas mesmas pessoas, sendo narradas e disseminadas pelas mesmas pessoas. E aí a gente está falando de um sujeito branco, sobretudo homem, sobretudo cis, sobretudo heterossexual. Dentro das disputas, das pluralidades, do que a gente quer contar de uma história desse Brasil diverso e grande, o Teatro dos Oprimidos faz com que a gente escute outras vozes, né? Boal faleceu em 2 de maio de 2009, aos 78 anos, no Rio de Janeiro. Ao longo da vida recebeu vários prêmios, entre eles o de Embaixador Mundial do Teatro pela Unesco e a indicação ao Nobel da Paz, em 2008, em virtude do seu trabalho com o Teatro do Oprimido. É isso, esse foi o programa de hoje. Muito obrigada por ficar com a gente até o final. Espero que tenha sido útil aí para você, que você consiga usar essas informações para melhorar de alguma forma a sua vida, a sua realidade. Semana que vem a gente volta com mais um programa de TV inédito. Enquanto isso, você pode ouvir o Bem Viver na rádio, segunda a sexta, às 11 da manhã. Entra lá no nosso site para saber como sintonizar. É radio.brasildefato.com.br. Ou, se você preferir, tem em formato de podcast. É só procurar por programa Bem Viver no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e no iTunes. Até logo. Tchau.